Olá, terceiro ano. Hoje estamos aqui iniciando mais uma semana. É um prazer estar com todos vocês. E hoje a nossa aula é da disciplina de ciências, tá? Ó, hoje nós vamos terminar, vamos encerrar o conteúdo do livro de ciências. Nós já encerramos o conteúdo do livro de geografia, lembrando, as aulas ainda irão continuar, independente, né, de todas as disciplinas. Os livros, os conteúdos dos livros vão acabando, então nós vamos passando revisão, né, podemos também dar conteúdos complementares, certo? E tudo isso aí para nos ajudar, tá certo? Porque a gente sabe que uma série ela serve de base para outra. Então, o que vocês estudaram durante esse ano, né, durante o terceiro ano, vai servir de base para vocês no quarto ano. Alguns assuntos se repetem de um ano para outro, mas quando vai de acordo com que a série vai avançando, o conteúdo ele também avança um pouco, certo? Aí quem está no quarto ano, né, o que estudou agora vai ser uma base para o quinto ano. Então, é muito importante. Não deixem de assistir às aulas de nenhuma das disciplinas, tá certo? E a gente vai fazer a correção da atividade de casa. Né? Na aula passada, nós falamos sobre o lixo, né, que a gente sabe que é um grande problema ambiental, é um grande desafio ainda para a nossa sociedade. É um desafio ainda para o nosso planeta, né? Porque a produção de materiais é muito grande e a reciclagem não acompanha essa produção. Muitos dos materiais que poderiam ser reciclados, eles não são. Então, eles ficam, né, acumulados no meio ambiente. E o lixo ele vai parar nos mais diferentes locais. Né? Esse lixo vai parar no solo, vai parar na água, né? Então, ele vai parar nos mais diferentes locais. Nós sabemos, né, nós até falamos na última aula, a tecnologia avançou. Teve o lado bom, porque a gente pode se comunicar com mais facilidade com qualquer pessoa, em qualquer parte, que esteja em qualquer parte do mundo, mas os materiais, né, vão surgindo televisões, celulares, computadores mais modernos, e aqueles mais antigos vão parar no lixo, né? E o lixo eletrônico é um grande problema, é um grande desafio para o nosso planeta. Outra coisa, né, a gente sabe que lixos hospitalares, que são são seringas, aqueles tubinhos de soro, aquelas mangueirinhas, esparadrapos, algodões, esses materiais, eles não devem ser descartados junto do lixo comum, não. Né? Ali a gente sabe que tem restos de secreções, as pessoas podem se infectar, mas infelizmente a gente ainda vê, em muitas situações, esse lixo sendo jogado de forma inadequada. Né? E existe, inclusive, um coletor, né, que é específico. Então, esse coletor passa pelos hospitais e pelas clínicas para poder recolher esse lixo. Tanto é que quando a gente vai fazer uma consulta numa clínica, aí tem o lixo, né, normal, e tem aquele lixo infectante, que é o lixo hospitalar, quando a gente toma uma injeção. Então, a seringa, o algodão vai para esse lixo infectante. Mas se a gente pegou um copo descartável no hospital ou na clínica e foi beber água, a gente pode jogar ele no lixo normal. Porque o copo ele não vai ser considerado, ele não é considerado um lixo infectante. Então, vejam só, vocês têm aí na. Então, tem esse lado também. E ficou para vocês fazerem a página 171 como atividade pós-vídeo, né? Atividade de casa. Começava lá no quarto quesito e tinha assim: dê exemplos de lixo orgânico,
Lixo orgânico são restos de cascas de frutas, verduras, restos de alimentos. Folhas secas também são consideradas um tipo de lixo orgânico também, né? E lembrando, esse lixo, ele serve para fazer adubo. Adubo usado nas plantas é um adubo bom porque não leva química. E o lixo inorgânico, os exemplos, metais, plásticos, vidros, papéis. Esse lixo inorgânico, ele demora muito, por sinal, a se decompor no meio ambiente. Inclusive, tem alguns que o tempo ainda é determinado. Um exemplo disso é o vidro, né? O vidro, se ele fica lá, então, tem materiais que podem demorar 100 anos para se decompor. Então, por isso que a reciclagem é tão importante. Certo? Tiveram algumas pessoas que já mandaram, eu já dei ok, que eu já disse que estava certo, não precisa modificar. Tá? Aqui é uma correção, caso alguém não tenha feito. O quinto quesito tinha assim: marque a resposta que explica o sentido de coleta seletiva. A gente até viu as imagens daquelas lixeiras, né? Cada uma com a sua cor, que indica um tipo de material. Como, por exemplo, a lixeirinha azul, né, indica o papel, a vermelha indica o plástico, a amarela o metal, a verde o vidro e a marrom o lixo orgânico. É a forma adequada de guardar o lixo? Coleta seletiva, a gente vai guardar o lixo, é? Não, então essa frase está errada. É onde se joga o lixo? A gente sabe que a gente coloca lixo nessas lixeiras, mas será que a coleta seletiva é apenas um local onde se joga lixo? Frase errada. É quando se separa o lixo de acordo com o material com que foi produzido? Sim. No caso, a terceira frase é a que está correta, né? A gente separa por categorias. Separa o vidro, separa o papel, separa o plástico, separa o metal. A coleta única de lixo orgânico e inorgânico? Não. Mas esses materiais são separados, eles não podem ser misturados. Sexto, de acordo com o texto, o que é lixo? O lixo que são materiais considerados sem utilidade, supérfluos ou perigosos, que devem ser descartados ou eliminados, né? Lixo é tudo aquilo que a gente não quer mais, que a gente não precisa ou que a gente acha que não precisa, né? Então, está aí a correção. Vocês podem pausar para poder fazer essa correção, tá certo? E agora vocês vão colocar na página 172 e nós vamos falar sobre a alimentação. Cada vez mais, né, as pessoas estão preocupadas com a forma de se alimentar. E tem pessoas que não estão nem aí, né? Então, tem pessoas que vão sempre ao nutricionista. O nutricionista é o médico, que ele é responsável, né, por passar uma dieta, por dizer o tipo de alimento, os tipos, né, de alimentos ideais para cada pessoa. Muitas vezes a gente está precisando de um tipo de alimento. Nosso organismo ele tem carência de um tipo de vitamina. Então, o médico, o nutricionista, ele vai dizer o que nós devemos comer para poder perder peso, para poder fortalecer o nosso corpo. Então, se a gente tiver algum problema de saúde, então ele vai dizer, olha, você não pode comer, aí vai dizer quais alimentos a gente não pode comer e quais alimentos a gente deve comer mais. Então, a alimentação é muito importante a gente saber comer, tá? Quando a gente diz assim, é muito importante saber comer, por que a gente está dizendo isso? Muitas pessoas acham que comer bem é comer muito. Acham que, eu como muito, eu como bem. E não é assim.
Comer bem é a gente saber escolher os alimentos saudáveis, aqueles alimentos que vão nos fazer bem. Isso sim é comer bem. A alimentação é uma necessidade, todos os seres vivos se alimentam, inclusive as plantas também se alimentam, não é? As plantas, mas como é que as plantas se alimentam? As plantas, elas se alimentam através, né, do processo da fotossíntese. Elas aproveitam a luz solar, aproveitam a água, produzem a glicose para poderem se alimentar, né? Então elas retiram, através de suas raízes também, elas retiram da terra os nutrientes que elas precisam. Os animais, a gente sabe que todos se alimentam. A alimentação, claro, de um animal para o outro é diferente, mas se um animal não se alimentar, ele morre. A mesma coisa a gente. Né? Nenhum ser humano sobrevive se não comer. É por isso que até as pessoas, quando estão internadas, elas não conseguem se alimentar normalmente, elas são alimentadas por sondas. Porque sem se alimentar, como é que a gente sobrevive? A alimentação fornece energia e nutrientes para vivermos saudáveis. Tem pessoas e às vezes têm problemas de saúde porque não se alimentam da forma correta. Então, essas pessoas muitas vezes adquirem uma fraqueza ou então um outro problema de saúde. Tudo porque se alimentam de forma errada ou comem um pouquíssimo também, não comem o suficiente para poder nutrir seu corpo. Devemos escolher corretamente os alimentos. Quando a gente vai comprar alguma coisa para comer, a gente precisa saber o que a gente está escolhendo, para que a gente não, né, fique equivocado, escolha o alimento errado e prejudique a nossa saúde. Verduras, frutas, carnes, cereais, leite e seus derivados, né? São alimentos que nos fornecem muitos nutrientes. Verdura, você já viu algum médico dizer assim, não coma verdura porque você vai prejudicar a sua saúde? Você já viu algum médico dizendo assim, olha, você não deve comer frutas, senão você vai prejudicar a sua saúde? Muito pelo contrário, né? Os médicos, eles aconselham as pessoas a comerem frutas e verduras. E as verduras de preferência cruas. A gente sabe, né, que tem algumas que não dá para comer crua, mas a cebola, por exemplo, você colocar a cebola ela numa salada, ela vai ser bem mais eficaz, ela vai ter bem mais utilidade no seu organismo. Se a gente pegar essa cebola e a gente cozinhar, já vai perder um pouco dos benefícios dela. Ela crua, ela nos oferece mais benefícios. O leite possui vitamina D. Vitamina D é essencial para fortalecer os nossos ossos. Então, a gente com os ossos fracos, a gente vai sentir muitas dores. Se a gente cair, a gente vai fraturar esses ossos com mais facilidade. Muitas vezes, uma pessoa leva uma queda simples. Quebra uma perna ou quebra um braço. Às vezes, tem uma pessoa que leva uma queda bem pior e não fratura nada. Essa pessoa que levou uma queda mais simples e fraturou, ela pode estar com carência de vitamina D no organismo. Então, os ossos dela vão ficar mais fracos e ela vai fraturar com mais facilidade. Outra coisa importante que a gente deve ver nos alimentos, observar a validade dos alimentos, né? Muitas vezes, né, os supermercados, padarias, os estabelecimentos em geral que vendem alimentos, eles nem sempre estão prestando atenção. Eles colocam lá, quem quiser comprar, que compre. Então, tem algumas coisas que nós temos que observar. A validade desses alimentos. Se a embalagem do alimento está violada, né, se ela está
aberta, se ela está rasgada. Se estiver, não compre. Alimentos enlatados. Se a lata estiver amassada, também o ideal é que você não compre. Você escolha outro alimento. E conhecer a tabela nutricional dos alimentos é importante. A gente precisa saber o que a gente está comendo. E às vezes tem um alimento que contém alguma coisa que a gente pode ter alergia ou que a gente não pode comer mesmo de jeito nenhum. Então eu estou aqui para mostrar para vocês. Eu vou até fechar aqui a tela para vocês poderem ver melhor. Ó, tô com a caixa aqui de achocolatado, não tô fazendo propaganda, tá, gente? Mas, olha a tabela nutricional. Essa tabela nutricional, ela vem falando tudo que esse alimento tem. As gorduras, carboidratos, valor energético, as vitaminas que contém, as proteínas e a validade. Ó. A gente precisa olhar e ver se esse produto realmente está na validade. Então, é muito interessante a gente olhar essa tabela, né? Para que a gente possa saber o que a gente está consumindo e olhar a validade desse produto, né? Muitas vezes a gente compra por impulso, é uma coisa que a gente gosta, eu mesmo gosto muito de achocolatado. Então, às vezes a gente termina comprando por impulso, mas a gente tem que olhar a validade, tem que olhar a tabela, ver se essa marca trouxe alguma alteração, né, para que não prejudique a gente. E a água? Muita gente fala de alimento e esquece da água. Acha que a água é apenas uma bebida. A água é uma bebida também. Mas a água também é um alimento. E todos os alimentos nós encontramos água. Mesmo alimento seco, a gente encontra água. Então vejam o que a água faz no nosso organismo. Compõe 75% do seu cérebro. A gente sabe que o cérebro é o órgão que controla o nosso corpo, é o órgão que faz a gente pensar, a gente aprender. Então a gente precisa beber água para ele funcionar melhor. Regula a temperatura do corpo através do suor. A gente está liberando suor, a gente precisa beber água para poder repor essa água. Compõe 83% do seu sangue, remove toxinas, né? A gente bebe água, a gente vai ao banheiro, a gente urina, a gente também transpira, né? Porque a gente fica suado. Então, isso tudo é o nosso organismo liberando o que nos faz mal. Compõe 22% dos seus ossos, amortece suas juntas. Às vezes, as pessoas que não bebem água ficam com problemas, com dores nos joelhos, dores nas articulações, né? No cotovelo, na mão, quando vai mexer. Muitas vezes isso é falta de água. Ajuda a transportar nutrientes e oxigênio para as células. Melhora o oxigênio para a respiração. A gente está bebendo água, a gente está limpando o nosso sistema respiratório. Ajuda a converter alimento em energia. Protege e amortece os órgãos vitais. Ajuda na absorção dos nutrientes. Compõe 75% dos seus músculos. Então, vejam só, a água, ela faz o nosso corpo funcionar. A gente não bebe água porque tem que... simplesmente eu vou beber água porque alguém mandou. A gente tem que pensar que água é saúde. E os alimentos, eles têm 3 origens. Eles podem ser de origem animal, origem vegetal e origem mineral. Os alimentos de origem animal são aqueles alimentos fornecidos pelos animais. Que alimentos são esses? Carne, leite, ovos, mel e os seus derivados, né? Queijo, manteiga. Então, veja só. Muitas pessoas gostam de carne. O problema é que as carnes elas devem ser bem assadas ou bem cozinhadas. Por quê? Para evitar que a gente possa ter vermes, principalmente solitária, né? Que a gente precisa aquecer bem essa carne para poder os vermes, vírus, qualquer micro-organismo que possa existir nessa carne,
para que esse micro-organismo possa morrer através do calor, né, através da quentura, ele não sobrevive e morre. E outra coisa muito interessante, o ovo e o leite são os alimentos, são os alimentos mais ricos, um dos alimentos mais ricos que a gente pode encontrar. O ovo, ele faz bem, ele tem muitas vitaminas. O leite ajuda no crescimento da gente, né? Porque é fonte de vitamina D para os nossos ossos. E esses alimentos de origem animal, eles passam por alguns processos também de industrialização. Por exemplo, a salsicha, a linguiça, elas passam por um processo de industrialização. É a carne do porco, a carne do boi, né? O hambúrguer, também ele passa por um processo de industrialização. Então, alguns desses alimentos, eles às vezes são modificados por conta dessa industrialização, certo? Olha aqui, ó, nós temos aí queijo, o mel, ovos, iogurte, carne, presunto, né? O presunto, ele passa por um processo de industrialização também. Alimentos de origem vegetal. Que alimentos são esses? São os alimentos que são plantados, todos os alimentos plantados. Podem ser os grãos, como por exemplo o milho, feijão, o arroz, as raízes, né? Macaxeira, inhame, cenoura, as frutas, as verduras. Esses alimentos você pode consumir todos os dias, que eles não vão fazer mal à sua saúde. E a gente deve lavar bem esses alimentos, né? Porque geralmente a gente usa verdura para fazer salada. Então a verdura está lá crua, é interessante que você lave. As frutas também. E esses alimentos, eles crus, eles têm mais vitamina. Por exemplo, se você for comer a cenoura, ela raladinha, ela crua, as vitaminas dela serão mais fortes para você. Mas se você cozinhar, ela já vai perder um pouco desses nutrientes, certo? Esses nutrientes não serão a mesma coisa para você. Então, é bom que a gente consuma eles crus mesmo. Mas a gente precisa lavar, por quê? Esses alimentos, muitas vezes, quando eles vão ser colhidos, que a gente sabe que eles são plantados, eles caem no chão. Muitas pessoas pegam, eles vão para as quitandas, para os supermercados, ficam lá expostos. Aí, o que é que a gente faz quando a gente vai comprar uma fruta ou uma verdura? A gente vai escolher, então a gente vai pegar. Principalmente agora na pandemia, né? Mais importante ainda a gente lavar. Então a gente tá lá escolhendo. A gente vai pegar em alguns que a gente não vai querer levar. Aí depois vem outras pessoas, vão escolher os alimentos, aí vão pegar nesses alimentos também. Sem contar que posam moscas, podem passar outros insetos por cima. Então a gente precisa lavar. O transporte também desses alimentos até chegar nesse local. Então tudo isso aí a gente precisa de higiene. Até o ovo, se você puder lavar, você lave. Lavar com cuidado, claro, para não quebrar a casquinha, né? Que a gente sabe que o ovo ele é muito delicado. Qualquer coisinha ele quebra. Mas é interessante que seja lavado também. Olha aí, mais alimentos de origem vegetal. De origem mineral, nós temos os principais alimentos, a água e o sal. O sal, ele é utilizado como tempero. A gente vai cozinhar alguma coisa, a gente vai fazer o almoço, vai fazer uma janta. A gente utiliza o sal para temperar. E o sal, ele passa por um processo para não fazer mal à nossa saúde. Vocês sabiam disso? Provavelmente vocês já viram quando os pais de vocês fizeram as compras e na embalagem do sal tem assim, sal iodado. O sal, ele recebe o iodo para que não faça mal, quer dizer, que não faça tanto mal à nossa saúde, porque a gente sabe que sal em excesso é muito prejudicial.
A gente pode ficar com a pressão alta, a gente pode ficar com retenção líquida no nosso corpo, então isso vai causar inchaço na gente. Então, sal com moderação, tá? E a água não tem moderação. A água a gente pode beber, a gente precisa, inclusive, beber várias vezes por dia água. Você tem que beber de uma forma regulada. Aí tem gente que faz assim. O certo é beber 2 litros de água por dia, que o certo é esse. Mas já saíram estudos mais recentes que dizem que a quantidade de água de uma pessoa para outra varia de acordo com o peso. É feito o cálculo. Então, quanto mais pesado é uma pessoa, mais pesada é uma pessoa, mais água ela necessita tomar. E isso é verdade. Então, a água, tem gente que diz assim, eu tenho que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Aí o que é que faz? Bebe 1 litro de uma vez. Aí daqui a pouco a pessoa bebe mais 1 litro e não bebe mais água durante o dia. O que é que essa pessoa está fazendo? Ela vai sentir mais vontade de urinar e não vai hidratar o seu corpo da forma correta, que a gente deve beber um pouquinho, né? Durante o dia a gente vai bebendo, bebe um pouquinho, daqui a pouco bebe mais um pouquinho, contanto que você some pelo menos uns 2 litros de água. Né? Mas não é beber de uma vez. Se você beber de uma vez, você vai sentir muita vontade de fazer xixi. E não vai ter o efeito desejado no seu organismo. Olha aí, mais alimentos saudáveis. Né? Estamos aqui, ó. Alimentos saudáveis, o abacate. A vitamina do abacate é maravilhosa, né? Para mim, é a melhor vitamina que tem. E aqui, a gente viu aí os alimentos saudáveis. E aqui? Os alimentos que não são saudáveis, né? Mas bora falar a verdade, são alimentos gostosos, a gente sabe. Todo mundo gosta de pizza, de refrigerante, de pipoca, de hambúrguer, de cachorro-quente, né? Sanduíche, não sei outros sanduíches que tem aí, desses molhos. Mas a gente sabe que apesar deles serem gostosos, eles não fazem bem à nossa saúde. Né? Não, aí você diz assim, mas a gente não pode comer nunca? Pode. Agora você pode comer com moderação, mas tem pessoas que querem deixar de almoçar e tomar café da manhã para poder viver disso. E a gente sabe que não pode. Hábitos alimentares ruins. Alimentação fora de hora. O certo é a gente manter uma rotina de alimentação, né? A gente se alimentar nas horas certas. Beber muito líquido antes das refeições também é errado. Porque se a gente bebe líquido demais e a gente for comer, a gente vai ficar muito cheio. Você pode, meia hora antes de comer, beber um copo de água, porque isso vai facilitar a sua digestão. Mas isso é meia hora antes. Eu vou almoçar a tal hora, então meia hora antes você bebe um copo de água para melhorar a sua digestão. Consumo diário de refrigerante, a gente sabe que isso é um problema muito grande na população. Muitas pessoas gostam do refrigerante, que ele é mais prático para a gente almoçar, para a gente, né, jantar. A ausência de frutas e verduras. Tem pessoas que dizem, eu não como verdura, eu não gosto de verdura. É aí onde está o problema. As pessoas não fazem um esforcinho para comer verdura e no final das contas terminam precisando de vitamina. Beber pouca água. Tem gente que acha que beber 2 copos de água por dia é suficiente. E não é. A gente precisa beber água várias vezes ao dia. Essa água, né, você bebe um pouquinho, daqui a pouco você bebe mais um pouquinho, aí vai bebendo de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, você já completou a quantidade que você precisava beber. Certo? E a coisa muito importante, 3 coisas, aliás, muito importantes. Devemos comer alimentos leves, porque nosso clima é quente. O clima do nosso país é tropical, principalmente aqui no Nordeste, nós sofremos com o nosso clima. Então, para facilitar a nossa digestão, né, para facilitar as nossas atividades também do nosso dia a dia, é interessante que a gente coma alimentos leves. Feijão, arroz e milhos.
devem ser cozidos, né? São grãos, são plantados, mas devem ser cozidos. A gente não deve comer nada disso cru. Escolher alimentos que tenham cálcio para poder fortalecer os nossos ossos, certo? E agora a gente vai fazer a página 176, 176. Primeiro quesito tem assim, muito fácil, né? Leia o nome dos alimentos no quadro, depois classifique-os de acordo com sua origem. Arroz, leite, água, carne, feijão e sal. E a gente tem uma tabela aí, ó. Origem vegetal, origem animal, origem mineral. Então, desses alimentos, quais deles são plantados? Quais deles são de origem vegetal? São o quê? O arroz. E o que mais? O que é que acompanha o arroz na hora do almoço da gente? O feijão. O arroz e o feijão. De origem animal. O que é que nós temos de alimento de origem animal aí? Tem um aí que o que é que a vaca fornece? Leite e a carne, né? Quem fornece carne para a gente? O boi, vaca, né? As aves também. Origem mineral, o que é que a gente tem aí de origem mineral? A água e o sal, né? Água e sal. Segundo quesito, marque com um X as frases verdadeiras. Carne, ovos, leite e derivados são ricos em proteínas e gorduras. Será que essa frase está certa? Sim. Então você pode marcar a primeira frase. Os alimentos que contêm fibras dificultam a digestão. Será que as fibras dificultam a nossa digestão? Frase errada, muito pelo contrário, elas facilitam a nossa digestão. Terceira frase, uma boa alimentação preserva a nossa saúde. Será que uma boa alimentação conserva, né, preserva a nossa saúde? Sim. Terceira frase do segundo quesito, correta também. Quarta frase, em todos os alimentos encontramos a água? Sim. Por mais que esse alimento seja seco, tem uns alimentos, claro, que quando a gente morde, a gente chega a sentir aquela água, né? Por exemplo, as frutas. A melancia, ela é muito rica em água. Se a gente morder a melancia, a gente sente isso. A laranja tem bastante caldo, tem bastante água, abacaxi. Então, ó, a correção que a gente fez agora. Origem vegetal, arroz e feijão. Origem animal, leite e carne. Origem mineral, água e sal. No segundo quesito, frases corretas. Primeira, terceira e quarta frases. Primeira frase, carne, ovos, leite e derivados são ricos em proteínas e gorduras. Uma boa alimentação preserva a nossa saúde. Em todos os alimentos encontramos água. São as frases corretas, certo?
terceiro quesito, a gente tem assim. Observe a imagem a seguir. Tem uma criança comendo uma fruta, né? Letra A. Qual a origem do alimento que a criança está comendo? A fruta é de origem animal, vegetal ou mineral? Origem vegetal. Então, você vai colocar na letra A, origem vegetal. Tudo aquilo que é plantado é origem, todo alimento que é plantado é origem vegetal, né? Letra B. O alimento mostrado na imagem é comido cru ou cozido? Ele está sendo comido o que aí? Cru. Letra C. Qual cuidado a criança deve ter com a maçã antes de comê-la? O que é que ele deve fazer? Ele deve lavá-la, né, antes de comer, porque a gente sabe outras pessoas pegaram, podem ter micro-organismos, então precisa lavar, deve lavá-la antes de comer, certo? A atividade de casa de vocês é no caderno. Primeiro quesito, de quais origens podem ser os alimentos, né? Você vai escrever, a gente sabe que são aquelas 3 origens. Dê exemplos, segundo, dê exemplos de alimentos de origens. Letra A, animal. B, mineral. C, vegetal. Terceiro, dê exemplos de alimentos saudáveis. Aqueles alimentos que nos fazem bem. Que alimentos são esses? Você tem vários, né? Então vocês vão escrever. Cite 2 hábitos alimentares ruins. A gente viu na página, a gente falou sobre eles, no slide, tem nos slides também, e na página 174 também tem falando um pouco sobre esses hábitos. Quinto, por que as carnes devem ser bem assadas ou cozidas? Porque a gente falou, né, que para matar alguma coisa, né, para não nos fazer mal, o que será? E o sexto, escreva o nome do alimento que você mais gosta. Escreva de que origem ele é, se ele é de origem mineral, vegetal ou animal. E se ele é saudável ou não. Você vai pensar, eu gosto mais de tal alimento. Você escreve o nome, diz se ele é de origem vegetal, animal ou mineral. E você vai dizer se esse alimento é saudável ou não. Lembrando, quando é atividade de caderno, eu sempre coloco no aplicativo, ela anexada, né, abaixo do roteiro da aula, porque aí você pode copiar, agora a correção apenas no vídeo, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem na paz e até a nossa próxima aula.